que chegaram a um denominador comum, ou pelo menos avançam muito, quando o assunto é aborto. E o que é que o Brasil ainda não fez? Por que que o tema ainda se encontra, parece-me, num estágio um pouco embrionário? Por que que essa discussão não avança ao ponto da gente chegar ao quadro em que outros países já vivenciam? Aqui, por exemplo, no Brasil, ainda estamos discutindo sobre revitimização, que é um conceito que as pessoas já discutiram bastante nesses outros países, e que se chega até um elemento que não é final, mas pelo menos é um elemento onde as pessoas já têm uma clareza, um norte maior acerca disso. Olha, é sobre esse tema, aborto, que a gente passa a conversar a partir de agora com um advogado que é inscrito nas ordens dos advogados do Brasil e de Portugal, mestre em Direito Médico pela Universidade de Glasgow, doutorando em Direito Civil pela Universidade de Coimbra, é também vice-presidente da Comissão de Direito Médico da Associação Brasileira de Advogados. Eu falo sobre o doutor Eduardo Dantas, a quem agradeço, viu, doutor Eduardo, pela gentileza de nos atender. Um bom dia. Oi, Fábio. Bom dia, doutor Eduardo, Elias. Olá, Elias. Bom dia aos ouvintes da CBN Maceió. É um prazer estar com você novamente. Bem, doutor Eduardo, o senhor acompanhou de perto, vivenciou boa parte das discussões sobre as leis que atualmente determinam as questões relacionadas ao aborto em países de tradição religiosa muito forte, como é o caso aí de Portugal e também da Itália. O que é que o Brasil ainda não fez? Em que ponto nos encontramos nessa discussão, professor? Elias, nós temos um problema muito sério no Brasil nesse sentido, porque as leis estão prontas. Nós temos já todo um arcabouço jurídico, temos toda uma legislação que indica quais são as possibilidades para a realização da interrupção da gravidez. Mas este debate, esta situação, ela continua muito contaminada, eu não diria contaminada, talvez influenciada pela questão religiosa ou pela questão ideológica. Tá? É preciso separar a questão de saúde das convicções pessoais. Tá? Eu pretendo falar aqui isso para você sem trazer nenhum tipo de convicção pessoal, mas vamos falar de fatos sobre a questão da interrupção da gravidez. Tá? Nós sabemos, claro, que ela pode ser espontânea ou induzida. No Brasil, a legislação ela já permite que o aborto seja realizado, mas apenas em casos de estupro, em casos em que a vida da mãe esteja em risco ou em casos de anencefalia. Tá? Todas as outras situações são consideradas no Brasil como crime, ou seja, o aborto ele não pode ser utilizado como um método contraceptivo. Tá? Esse crime no Brasil ele é previsto lá no Código Penal, nos artigos 124 até o 127. Impune a gestante que decide abortar, tá, com 1 a 3 anos, a quem realiza o aborto, que tem uma pena inclusive maior, de 3 a 10 anos, ou também a quem leva uma gestante que seja considerada incapaz, tá, a abortar. Tá? O próprio artigo 128 do Código Penal é quem apresenta as exceções que são aceitas. Essas que eu já falei aqui, do estupro, que precisa que a mulher denuncie na polícia e faça um exame do corpo do delito. Nos casos de indicação médica, quando a gravidez trouxer risco de vida para a mulher, que é o chamado aborto terapêutico, e também quando o feto não tem condições de sobreviver, ou seja, naquela condição chamada de anencefalia, quando o cérebro não se desenvolve e aquela criança, aquele feto, seria gestado apenas para, ao nascer, vir a falecer, o que seria também, em todos
casos, um duplo trauma para a gestante. Então, é preciso que se faça essa análise sem qualquer viés que envolva convicções pessoais, convicções ideológicas ou convicções religiosas. Porque nós temos um problema efetivo de saúde, que é o do abortamento. Né? A gente poderia falar sobre a gravidez indesejada, por exemplo. A ONU, a Organização das Nações Unidas, já tem dados que são até de 10 anos atrás, são de 2013, mas que já naquela época nós tínhamos no mundo, sendo realizados todo ano, mais de 3 milhões de abortos inseguros só entre adolescentes de 15 a 19 anos nos países mais pobres. E a estimativa era de que 70 mil adolescentes morriam a cada ano por complicações durante a gravidez ou durante o parto. No Brasil, a Universidade de Brasília realizou uma pesquisa nacional sobre aborto em 2010, com mulheres entre 18 e 39 anos, e o corpo foi mulheres alfabetizadas e residentes nas áreas urbanas. Desses dados, o que se extraiu? Que mais da metade, 55% dessas mulheres, precisou de internação por complicações decorrentes de aborto. Quase metade, 48% delas, referiu ter usado medicamentos para abortar, 13% relatou ter feito aborto entre 16 e 17 anos, e quase um quarto delas, 24%, relataram ter feito aborto entre 20 e 24 anos. Então, nós temos aí um problema que envolve principalmente saúde pública. Né? A maioria da população, a gente não pode esquecer, ela se posiciona contra o aborto, tá? Por considerar, ainda que previsto em lei, como um crime contra a vida, tratam o aborto como eutanásia, que não deveria ser realizado em hipótese alguma. Tá? Em favor disso, citam estudos que demonstram que o feto pode sentir dor, mas nós não podemos esquecer que há direitos que colidem aqui, direitos que estão em pleno embate, são os direitos daquela mulher que passou por um trauma ou que está com a própria vida em risco em virtude daquela gravidez. O que se busca com esta regulamentação de hipóteses que são muito restritas, que são muito precisas, é evitar, primeiro, um segundo problema de saúde, porque se sabe que a realização de um aborto sem assistência médica adequada, sem as informações corretas, pode agravar o problema, pode vir a matar. E também o fato de que, com esta regulamentação, se traz transparência, ou seja, permite que as autoridades, que as entidades que cuidam da saúde possam criar políticas públicas, seja de segurança para a proteção da mulher, seja políticas públicas de saúde, primeiro para orientar aquela mulher, e se ela decidir levar adiante a gravidez, mesmo oriunda de um aborto, que se possa dar não só apoio psicológico, ou se ela resolver doar a criança para a adoção, que se encontre um lar para essa criança. Mas, enfim, trazermos esse debate apenas para o lado de sou contra ou sou a favor, não vai continuar a nos levar a lugar algum. É preciso fazer essa discussão, é preciso trazer esse debate para questões que sejam efetivamente possíveis de serem discutidas diante do quadro que nós temos. Existe uma legislação, existe o Código Penal que já regulamenta. Nós não podemos
principal, segurança social. Doutor Eduardo. Fazer esse debate sem esse tipo de consideração prévia é fazer um debate equivocado que vai continuar a não nos levar a lugar algum. Agora, doutor Eduardo, qual é o peso da decisão, da palavra da mulher nesses países onde a legislação já está amadurecida? Qual é o peso que tem essa decisão, a palavra da mulher, doutor? Alô? Doutor Eduardo, qual é o peso que tem a mulher, a decisão da mulher, nesses países onde a legislação já está mais amadurecida? Olha, é levado em consideração a autonomia da mulher. Tá? É preciso, mas para essa autonomia existir, é necessário que se tenha informação adequada. Tá? Sobre riscos do procedimento, sobre consequências do procedimento, da realização ou da não realização dele. E também é preciso levar em consideração todo o apoio da segurança social para aquelas mulheres que decidem levar adiante aquela gravidez. Ela não pode se sentir abandonada. Ponto 1. Nós não estamos falando aqui de método contraceptivo. Isso acredito que deva continuar sendo inaceitável. Nós estamos falando das situações possíveis do aborto, da realização da interrupção da gravidez, que são questões relativas ou à violência ou à segurança, à vida, à saúde da mulher. Para todas essas situações, nos países onde isso se encontra regulamentado, o que se tem como praticamente um consenso é justamente o fato de que a mulher precisa receber não só informação adequada, mas também apoio para a sua decisão, seja apoio econômico, seja apoio psicológico, seja apoio de segurança social. Não adianta simplesmente decidir ou deixar de decidir e abandonar esta pessoa, abandonar esta mulher ou a criança que venha a nascer, porque nós estaríamos aí cometendo um segundo ato de violência contra esta mulher e contra esta criança. Muito bem. Doutor Eduardo Dantas, mais uma vez a nossa gratidão pelas informações, a colaboração. É claro que esse é um tema que não se esgota aqui, muito pelo contrário. A gente vai começar a rediscutir aquilo que muita gente já discutiu lá na frente, quando é que de fato a vida pode ser considerado vida, quando é que o ato ele se consuma. E isso tudo é uma discussão extremamente séria que precisa ser encarada de forma séria, com muita responsabilidade, com muito respeito a todos os atores que estão envolvidos. Tem uma mulher, tem um filho, tem uma filha, enfim. Isso precisa de um pouco mais do que os ingredientes que a gente tem colocado nessa receita aqui no Brasil até o momento. Doutor Eduardo, muito obrigado mesmo. Uma excelente segunda-feira, uma ótima semana para o doutor. Para todos nós. Grande abraço.